Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Pio, ensino gestão do conhecimento na pós-graduação e aqui nesse canal eu falo sobre pensamento estratégico, tá? Eu só vou dar um aviso rapidinho que há uma grande probabilidade que durante esse vídeo eu espirre em algum momento porque eu tô com uma crise alérgica aqui, então eu vou pedir um desconto para você porque eu não vou cortar o vídeo para que esse vídeo fique o mais natural possível, para ser uma aula, um bate-papo aqui, para que você aprenda sobre esse tema que é importantíssimo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre observação estratégica, que também recebe o nome de consciência situacional. E o que é isso? É a sua habilidade de, em determinada situação, seja uma situação física, seja uma situação virtual ou qualquer outro contexto, que você tenha a capacidade de observar e de extrair informações para que você tire vantagem dessas informações, tá? Então é claro que aqui que a observação também tem outros benefícios, tem um benefício de você se sentir mais seguro. Existem pesquisas até que demonstram que pessoas que têm a capacidade de observar melhor, claro que se fizer isso da maneira correta, essas pessoas inclusive se sentem mais felizes. Mas como eu falo sobre pensamento estratégico, esse vai ser o nosso foco aqui nesse vídeo, tá? Então deixa eu mostrar aqui para você, eu estou mostrando aqui inclusive a foto do Thomas Shelby, da série lá Peaky Blinders, né? Então existem alguns personagens da ficção, o Thomas Shelby é um excelente exemplo, eu estou sempre trazendo ele aqui no canal, né? Como exemplo, mas existem vários personagens que têm essa característica. Um outro personagem muito conhecido, o Jason Bourne, da trilogia Bourne, era um agente, né? Que ele percebia, ele já via que tinha alguém olhando para ele de uma forma diferente, ele já percebia que tinha uma pessoa que estava vestida de uma forma certinha demais. O Thomas Shelby também tem essa habilidade, por isso que eu trouxe a imagem dele aqui, porque é um personagem que eu considero muito bacana, tá? Então olha só isso aqui que eu vou trazer para você, para a gente começar com mais essa aula aqui, que vai ser muito bacana com certeza. Eu vou trazer aqui para você um trecho do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Então presta atenção nisso aqui, olha só o que o mestre Sun Tzu fala sobre a consciência situacional, sobre a observação estratégica. Vamos lá. Se os pássaros alçam voo, há tropas emboscadas no lugar. Se os animais estão assustados, existem tropas atacantes. Caso se elevem colunas de pó altas e espessas, há carros que se estão aproximando. Porém, né, se essa poeira, se essas colunas de pó são baixas e largas, então aproximam-se soldados a pé. Nuvens de fumaça esparsa significam que se está cortando lenha, né? E pequenas nuvens de pó que vão e vêm indicam que se está levantando acampamento. Olha só quantos sinais o Sun Tzu trouxe aqui. Tá lá no livro Arte da Guerra, isso aqui é um trecho do livro. Olha só quantos sinais o Sun Tzu está ensinando para um estrategista aqui, no caso, no campo de batalha, né? Quantos sinais servem para você extrair informações e tirar vantagem, né? Você se antecipar ao seu adversário graças ao poder da observação. Vou falar mais uma vez aqui, nem sempre a observação tem que ser usada para isso, né? Como uma forma de ficar tenso, mas apenas com uma forma até de vivenciar o momento ali da melhor maneira possível. Se você está num ambiente de batalha, você tem que observar isso da melhor maneira possível. Se você está numa festa, é legal que você aprenda a observar para vivenciar aquele momento também, tá? Mas isso aqui foi uma introdução para você ver como isso é importante para a estratégia. Só que existe, antes de eu te falar como é que você desenvolve essa percepção, existe um pequeno obstáculo para isso, né? Que é o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele está programado para ignorar informações, tá? Então é isso mesmo que eu estou te falando. O nosso cérebro está programado para ignorar informações. E por que isso? Que é uma forma do cérebro economizar energia. Se você parasse para se atentar para todo detalhe que passam pelos seus olhos, você iria gastar muita energia do seu cérebro e você precisaria se alimentar muito mais, de muito mais recursos energéticos
do que de fato a gente dispõe na natureza. Então o cérebro ele simplesmente otimiza essa função e eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Então olha essa imagem aqui. O que é informação importante para você nessa imagem? Digamos que você está numa floresta, numa situação de sobrevivência. Então se você é uma pessoa comum, né? Deixa eu botar a minha imagem aqui no cantinho pequenininho. Então se você é uma pessoa comum, está olhando aqui, ó, para essa imagem aqui, o máximo que você vai enxergar é que você está numa floresta muito verde, né? Não é um ambiente seco, você está notando um caminho central aí. Agora, talvez, se você for uma pessoa que entende um pouco mais de biologia, né? De fauna, de flora, principalmente, você vai notar que existem algumas árvores que são mais grossas do que outras, né? Existem árvores aí indicando que são de espécies diferentes. Você vai notar que tem árvores que são mais retas, tem outras que estão um pouquinho mais inclinadas, né? Principalmente aqui na esquerda você vai ver que tem uma que está bem inclinada. Isso quer dizer alguma coisa para você? Se você não for da área de biologia, provavelmente isso não vai dizer nada. Então vai ser apenas um ruído. Então o seu cérebro vai ignorar essas nuances aí e vai se concentrar no cenário geral. Você vai ver apenas uma imagem do todo, vai focalizar no caminho central que você vai passar. Tá tudo bem, não tem nenhum problema você ignorar essas informações. Agora imagine se você precisasse se atentar a todos esses detalhes, né? Seriam detalhes que não teriam utilidade para você. Então, graças a Deus que o nosso cérebro tem essa habilidade de ignorar. Eu vou te mostrar uma outra imagem aqui, um outro exercício, tá? Que foque aqui nessa imagem agora. O que é que você considera como informação e o que é que você considera como ruído nessa imagem? Então, provavelmente, uma pessoa no estado normal, né? Essa pessoa vai considerar aí como informação, provavelmente, logo a faixa de pedestre, né? Que é onde as pessoas devem transitar, as pessoas que estão a pé devem transitar. Os sinais do semáforo aí também vão ser interpretados como informação, porque o sinal vermelho aponta aí que é o momento dos pedestres atravessarem e dos carros estarem parados. Algumas pessoas vão notar as bandeiras americanas também, que indicam que essa é uma foto de alguma localidade dos Estados Unidos, né? Aí alguma outra pessoa que gosta mais de carro vai chegar, poxa, lá nos Estados Unidos tem Corolla fazendo táxi, né? Tem um táxi ali que parece ser um Corolla da Toyota, o outro de trás ali parece um SUV da Ford, não sei. E assim, uma pessoa que seja ligada na moda, por exemplo, vai perceber que as pessoas não usam muitas roupas coloridas, praticamente não tem ninguém utilizando roupas coloridas, né? Mas veja que conforme a experiência de cada um, a percepção vai ser diferente. Mas de modo geral vai ser mais ou menos essa, né? A gente vai conseguir separar onde é o local de atravessar, né? Qual é o momento através desse sinal luminoso. De resto, cara, provavelmente o seu cérebro vai ignorar um monte de coisas que vão ser tratadas pelo cérebro como ruído. Então essa é a primeira distinção da observação estratégica e da consciência situacional. É a gente saber diferenciar do que é ruído de informação, tá bom? Então isso é natural que o nosso cérebro ignore, só que o que a gente vai aprender aqui é justamente começar a treinar o nosso cérebro para que ele não ignore tantas coisas, para que ele mude essa classificação do que é ruído e do que é informação, para que ele passe a prestar atenção em mais coisas, né? Em coisas que a gente possa extrair informações, beleza? Então olha só isso aqui, né? Finalmente, o que é a observação? Então, a observação, na verdade, é quando você sai do seu estado, né? Do seu estado automático de apenas olhar as coisas e nem prestar atenção direito, né? Deixar que o seu cérebro faça o trabalho no modo automático e você entra agora no modo de observação ativa, né? Estou sendo até redundante, mas você passa a ativamente guiar o seu pensamento para alguns elementos, né? Então você começa a estar totalmente presente na situação. Então isso que significa observar, significa você sair do modo automático e você tomar o controle da situação e começar ativamente a guiar a sua atenção. Então, a observação está diretamente ligada à atenção, é você controlar a sua atenção e não ficar no modo automático. Mas olha que tem um conceito muito interessante que complementa esse aqui, que é o conceito de percepção. Eu trouxe a foto aqui, ó, eu vou até mostrar a imagem anterior. Eu mostrei aqui uma imagem de alguns policiais, né, representando aqui a observação.
Porque os policiais, de modo geral, todas as pessoas que trabalham na área de segurança, elas treinam a observação. Tem um programa de televisão muito interessante que é Alerta Aeroporto e mostra que os profissionais responsáveis pela segurança do aeroporto, esses profissionais eles estão o tempo inteiro nesse estado de alerta, nesse estado em que você controla a sua atenção. Então, o policial é um ótimo exemplo disso. Ele está fazendo o trabalho dele ali e ele está atento a todo momento. Ele não pode ficar no modo automático ali, olhando para a lua, né? Porque, primeiro, que a própria segurança dele está em risco, porque o policial acaba sendo um alvo, né, natural de criminosos, e ele também precisa estar atento para a segurança das pessoas e qualquer coisa fora do padrão, o policial precisa notar. Então veja que o policial ele está em estado constante de observação, pelo menos deveria, né? Já a percepção, ela é uma derivação da observação, porque assim, ó, sendo bem sincero para você, não dá para a gente ficar o tempo inteiro em estado de observação. Não dá, certo? Não dá. O nosso cérebro precisa de descanso. Então vai ter momentos que você vai estar ali no estado descansado. Porém, o que é a percepção? Já é aquela capacidade que uma pessoa tem que mesmo que ela não esteja ativamente observando as coisas ao seu redor, né, tem coisas que naturalmente tiram ela do estado de relaxamento. Ou seja, tem coisas que chamam a atenção. Então eu vou voltar lá para o exemplo do Sun Tzu. O Sun Tzu fala, olha, se pássaros levantarem voo, fique atento, porque tem obras ou tem tropas inimigas se aproximando, né? Então, para uma pessoa que não tem uma percepção aguçada, pássaros voando, normal, pássaros estão voando o tempo inteiro, não é verdade? Então por que você vai dar atenção a isso? Mas quando você já está com a percepção aguçada, isso vai chamar a sua atenção. E eu coloquei a imagem aqui de um fotógrafo, que o fotógrafo, né, principalmente aqueles que tiram fotos de rua, fotos de street, né, street photography, né, são aqueles profissionais que já têm a percepção aguçada. Então, de repente, uma cena que não chamaria a minha atenção nem a sua, chama a atenção de um fotógrafo, tá? Então perceba que você observar é uma prática, a percepção já é uma habilidade. Então você pratica a observação para desenvolver a sua habilidade de percepção. Conseguiu aqui entender a diferença? A percepção é quando você, mesmo no estado aqui, ó, você está no estado relaxado, mas, opa, isso aqui eu já tô ligado, que isso aqui tem um significado. Então, você já entra no modo de observação. Então, quanto mais aguçada a sua percepção, mais você vai ser uma pessoa observadora, tá? Então, finalmente, como a gente melhora a consciência situacional? Esse filme aí, ó, eu tirei uma cena do filme Busca Implacável, que talvez seja um dos personagens aí do cinema que tem a maior consciência situacional aí que você possa ver. Se você não assistiu esse filme, assista, é um filme antigo, que vale muito a pena porque esse cara tem isso muito aguçado. E como é que você melhora essa consciência situacional? Como é que você se torna parecido como esse cara aí que realmente é muito bom? Existem técnicas e é isso que eu vou mostrar para você agora, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é você decompor uma cena. Se eu perguntar para você aí, o que é que você vê agora na imagem? Então, uma resposta comum para uma pessoa que não está no estado de observação vai ser, olha, eu vejo pessoas, né, vestidas aí de uma forma meio antiga, numa sala aí parecendo uma biblioteca, e estão meio que numa reunião, né? Pronto. Então veja que esse é um panorama bem genérico, né, da cena. Mas a decomposição, ela requer que você olhe individualmente para cada elemento da imagem, não que você olhe como um todo. Lembra da imagem da floresta que eu trouxe para você aqui? Então você, ó, o que é que você vê aí? Eu vejo uma floresta. Agora não, você tem que ver uma floresta, um caminho, né? Você tem que ver as árvores, as diferenças. Então a decomposição é isso, é você tirar a sua consciência, né? A sua imagem para o todo somente e agora você visualizar as partes. Quer ver uma coisa interessante? Isso aqui é uma cena do seriado Peaky Blinders. Eu não sei se você consegue perceber que tem 3 caras na sequência com mais ou menos o mesmo corte de cabelo, com a lateral da cabeça aí, da esquerda para o meio ali, né? São os irmãos Shelby. Eles estão todos com a cabeça raspada, mas tem o Michael que está com a mão na mesa, ele é o único que não está com esse corte.
Então veja que já foi uma intenção dos produtores da série mostrarem que o Michael não estava na mesma sintonia com os demais. Então, para quem assistiu a série, sabe que o Michael teve uma tretinha ali, né? E isso, somente esse detalhe, já é, para uma pessoa observadora, né? Já é um indicativo de falta de sintonia. Então, quando você decompõe, você começa a observar as partes e, consequentemente, você começa a ver detalhes. Outra coisa extremamente importante, talvez seja o mais importante, é você aprender a manter o foco no presente. E olha só, se você está numa situação, mas você está pensando o que é que você vai comer mais tarde, né? No que você vai fazer para vender o seu produto amanhã, no que é que você, ou então você está lembrando do passado, você está com raiva de alguém, ou você está, sei lá, revivenciando um momento, é claro que você não vai estar naquela situação ali, claro que você não vai ter condições de observar. Então você tem que estar 100% no presente, vivenciando aquele momento, tá? Uma coisa que ajuda muito nisso aqui é a prática da meditação. Não sei se você sabe, mas o exército americano hoje já pratica meditação. Porque imagine o cara numa guerra lá e tá lembrando da família em casa. Poxa, que saudade dos meus filhos. Nessa brincadeira o cara já tomou um tiro na cabeça, entende? Então você precisa estar muito presente, extremamente focado na situação em que você está vivendo. Nem no passado, nem no futuro, nem no mundo da imaginação. Tem que estar presente. Outra coisa aqui importante é que você também deve começar a observar as relações de causa e efeito. Eu trouxe aqui a imagem dos pássaros voando, né? Porque o Sun Tzu disse isso. Então, mas por que os pássaros voam? Por que os pássaros estão voando? Então você tem que entender que todo efeito ele tem uma causa. Né? Nada acontece simplesmente do nada na natureza, né? Tudo tem uma causa. Então você precisa começar a observar e pouco a pouco a buscar relações de causa e efeito. Por que isso está acontecendo? Né? O que é que causou essa reação? Então é através dessas perguntas que você começa a acumular experiência. E olha que coisa extremamente interessante eu vou te mostrar agora, que é o ciclo, né? É o loop do aprendizado com base na observação. Que quanto mais você observa, mais você aprende. E quanto mais você aprende, melhor você consegue observar. Tá? Então, por exemplo, você não entende nada de fauna, como eu te mostrei lá aquela imagem da floresta, né? Você não entende nada sobre sobrevivencialismo. Mas a partir do momento que você começa a observar, você começa a aprender. E quanto mais você aprende, aquilo vai te chamar a atenção mais rapidamente, né? Então você não entende nada sobre crime e você entra na escola aí do treinamento da polícia. Pô, você não sabe exatamente o que é um criminoso, mas quanto mais você aprende, mais coisas vão chamar a atenção, né? Não sei se você passou por aquela situação que você nunca via um determinado carro na rua, mas o dia que você disse, poxa, eu vou comprar um carro desse, você começa a observar esse carro em todos os lugares. Isso já aconteceu com você, né? Você começa a ter um olhar mais guiado para esse carro. Então aquilo vai te tornar uma pessoa mais observadora. Mas não é porque aquele carro começou a aparecer mais. É porque você aprendeu sobre aquele carro e agora você está, o seu cérebro, né, está agora mais atento a esse sinal. Então veja que acontece um círculo, né? Um ciclo. Quanto mais você observa, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você observa. Então veja que isso aqui é uma habilidade muito poderosa e você cresce muito nessa habilidade. Porém, eu tenho uma coisa aqui muito importante para te dizer, é que você precisa tomar cuidado com isso, tá? Apesar de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, existe uma doença, a psicologia, né? O conceito de consciência situacional é um conceito da psicologia. A psicologia já reconhece isso. Só que a psicologia também, ela já tem diagnosticado, né, um problema chamado de neurose. Então a neurose é justamente a pessoa que começa a ver significado em tudo. Então levantou um cara, rapaz, esse cara eu vou ficar ligado, porque esse cara aí, eu acho que ele não vai pagar a conta dele ali no bar, não. Acho que ele está tramando alguma coisa para me pegar lá fora. Né? Então você não pode ficar assim. Então esse é o meu alerta. Você precisa desenvolver a sua consciência situacional, você precisa desenvolver a observação estratégica, mas sem se tornar uma pessoa neurótica. Então você precisa tomar cuidado para não ficar atribuindo significado a tudo, tá? Então uma última coisa que eu tenho para te lembrar aqui é de você dar o like no vídeo, poxa, porque as pessoas assistem o vídeo e esquecem, eu sei que não é por mal, por isso que eu estou lembrando você aqui
para todo vídeo, tá? Deixa o like, porque isso ajuda aqui esse canal a crescer. Ou você prefere que esses canais bestas aí do YouTube que só falam merda cresçam, né? Então é melhor você apoiar os canais que você considera interessante, não é verdade? Então eu fico por aqui e deixo um grande abraço para você. Até mais!